Quem foi Emily Brontë? Eu resolvi gravar um vídeo só sobre isso, porque quanto mais eu estudava a obra Morro dos Ventos Uivantes, mais eu percebia que tudo se relacionava com a vida e com a personalidade dessa autora. A história da Emily é bastante interessante. Ela vem de uma família que tinha o dom da escrita. Provavelmente você já ouviu falar no clássico Jane Eyre, da Charlotte Brontë, ou A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Elas são irmãs da Emily. Então foi legal, assim, descobrir que o interesse pela literatura era algo comum entre as irmãs, que elas escreviam essas obras, assim, meio que simultaneamente, e também de que a Emily, ela não queria publicar Morro dos Ventos Uivantes, mas depois ela acaba cedendo, e quando ela publica junto com as irmãs, elas fazem isso usando um pseudônimo masculino. Então, assim, são algumas curiosidades que eu fui encontrando que eu resolvi compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ficar fascinados, como eu fiquei, quando eu conheci um pouco mais sobre a história da Emily Brontë e também da sua família. Então, fica aqui até o final que você vai gostar. Só antes da gente seguir, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Já tem um vídeo aqui que eu falo sobre a história do livro Morro dos Ventos Uivantes, sem spoilers. Então, se você ainda não viu, corre lá conferir, que eu preciso que você me diga se você realmente acha que essa história é uma história de amor ou se não é uma história de vingança e obsessão. Emily Brontë nasceu em 1818 em Yorkshire, na Inglaterra. Ela era a quinta filha de um clérigo anglicano chamado Patrick Brontë. Então, em ordem, os filhos eram a Maria, a Elizabeth, o Patrick, a Charlotte, a Emily e a Anne. E era uma escadinha mesmo, assim, sabe? Um na sequência do outro, separados por um ano ou algo assim. A mãe deles morreu quando a Emily tinha apenas 3 anos, e as meninas mais velhas, a Maria e a Elizabeth, também morreram muito cedo. Então ficou o pai, o Patrick, e os 4 filhos. O Patrick Branwell, que levava o mesmo nome do pai, aqui a gente até pode chamar ele de Branwell para não confundir, a Charlotte, a Emily e a Anne. E até tinha uma tia que ajudava também nos cuidados ali das crianças, que se chamava Elizabeth. E o que é interessante aqui? Como essas crianças viviam isoladas, né, ali no interior da Inglaterra, num vilarejo, e também pela perda que elas sofreram, essas crianças eram muito unidas. E o pai sempre incentivou a leitura, né? Então eram crianças, assim, imaginativas, amigas, unidas, que criavam histórias, reinos, personagens, e isso foi algo que me chamou a atenção, porque desde pequenos eles tinham esse incentivo aí para pensar em histórias, escrever histórias, né, usando a própria imaginação e também de tudo que eles ouviam falar. Até tem um filme chamado Irmãs Brontë, no original To Walk Invisible, que vai contar um pouco desse início, né? Essa história aí dos irmãos e esse interesse aí pela escrita. É um filme muito legal, dá pra ter uma boa noção de como foi a vida da família, mostra a relação deles, que era boa, mas também tinham muitas intrigas, e dá um enfoque especial nos obstáculos que elas sofreram quando elas quiseram publicar os romances. Então, a gente tá falando de uma Inglaterra na era vitoriana, né? Então não tinha espaço para mulheres publicarem livros e serem devidamente reconhecidas. Então, quando a Charlotte descobre que as duas irmãs também tinham as mesmas aspirações literárias, né? Essa aptidão para a escrita, ela convence elas a publicarem usando pseudônimos masculinos. Esses pseudônimos eram Curris, Alice e Acton Bell. Então vejam que as iniciais foram mantidas, né? É bem legal até essa cena delas pensando nesse plano aí, tomando a decisão. A Charlotte, que era tipo a líder ali, ela fala, olha, a gente tem talento, a gente quer ser reconhecida, mas não dá, né? Pra achar que a gente conseguiria fazer isso usando o nosso nome. Então a gente precisa ser invisível, né? We must walk invisible, por isso o nome do filme. Então é muito bom e eu recomendo que vocês assistam. Sobre a Emily, especificamente, tentando falar um pouco mais dela, assim, da personalidade dela, ela era mais tímida do que os outros irmãos. Então, por exemplo, enquanto a Charlotte transitava bem ali na vida social, foi estudar fora, voltou, a Emily via mais sentido e dava mais importância no mundo imaginário, né? Que ela compartilhava mais com a Anne ou com o Branwell, né? Os seus outros 2 irmãos. Isso já revela um detalhe importante, né? Da personalidade dela, que a gente consegue perceber no romance Morro dos Ventos Uivantes. Se vocês assistiram o vídeo que tem aqui no canal sobre esse livro, tem um momento que eu falo, né? Sobre esse isolamento social e geográfico que tem no livro, né, que parece que é uma história que não tem contato com o resto do mundo e faz a gente se prender no ambiente psíquico dos personagens. Então, assim como as preocupações na vida da Emily eram muito mais sobre o que estava perto dela, a gente observa isso no romance também. Parece que não existe vida além daquela história ali do Morro dos Ventos Uivantes. Eu não consigo ler esse romance e perceber que há um engajamento
social, com questões mais amplas, como existe em Jane Eyre, por exemplo, né? O cenário de Morro dos Ventos Uivantes é de puro isolamento, parece uma realidade criada exclusivamente pro texto. Porque toda vez que um personagem sai daquele lugar, né, do Morro dos Ventos Uivantes, não se sabe pra onde ele foi, o que tinha do lado de lá. A prova disso é que o Heathcliff, quando ele foge e volta rico, ninguém sabe como que ele ficou rico e pra onde que ele foi, né? Então, a Emily, ela escreve assim, é uma atenção nos detalhes domésticos, é uma percepção de um mundo recolhido, quase hermeticamente fechado, um tanto quanto obscuro, né, sombrio, misterioso, porque ela era essa pessoa, o mundo dela era assim, e por isso que a gente observa isso, né, essas semelhanças no que ela escreve. A Emily adorava caminhar pela vegetação, no meio das urzes, nas colinas áridas ali de onde ela morava, né, no interior da Inglaterra. Ela se sentia confortável com a natureza e não com as pessoas. Por exemplo, ela não queria ir pro colégio, porque ela ficava atormentada por precisar sair ali daquele mundinho que ela estava inserida. Então, ela tinha essa característica de ser uma pessoa mais selvagem, que tinha uma independência de espírito, né, destoava ali dos outros, era tempestuosa, tinha uma natureza, né, única. As irmãs dela viam ela assim e por isso até que ela foi incompreendida, né? Ela vivia discutindo com a Charlotte e até ela tinha mais afinidade com o irmão, com o Branwell, que por acaso foi uma pessoa que deu bastante problema para a família porque ele era viciado em álcool e drogas. Até uma curiosidade aí sobre isso é que alguns pesquisadores acreditam que o Branwell inspirou a Emily a construir o personagem Hindley no Morro dos Ventos Uivantes. Já outras pessoas também acham que esse irmão ajudou ela a construir o Heathcliff, né? Essa relação aí da Catherine e do Heathcliff seria parecida com a relação da Emily e do Branwell. Não sei, polêmico. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham disso. Um outro filme que vai mostrar pra vocês um pouco da Emily é um chamado Emily, né? Esse é mais focado nela mesmo, mais do que o outro, que é mais focado nas irmãs. Tem algumas imprecisões históricas e biográficas, por exemplo, eles colocam ali um suposto envolvimento dela com um pastor que chega ali no vilarejo, e até onde eu vi, isso não é verdade, né? Não tem na biografia dela. Mas tirando essas escolhas aí que eles fizeram pra deixar o filme mais atrativo, mais romântico, é um filme que dá pra ter uma ideia de como foi a vida da Emily, né? Como que ela era, o que ela gostava, né? Gostava ali de sempre estar no meio da natureza. A fotografia tá muito bonita, a playlist também, assim, a trilha sonora tá maravilhosa, eu até adicionei na minha playlist porque tá muito boa. Então vale a pena assistir esse filme. A Emily, ela morreu super jovem, com 30 anos, meses depois do irmão Branwell ter morrido, e logo na sequência da Emily, a Anne também morreu. Elas tiveram tuberculose e morreram então quando eram muito novas, né? Mas o Morro dos Ventos Uivantes ficou conhecido ali na época que ele foi publicado. Ele foi modestamente reconhecido porque ele não foi recebido tão bem quanto Jane Eyre, por exemplo, né? Porque Morro dos Ventos Uivantes é mais incomodativo, né? Os críticos falavam que ele era mais vulgar, né? Mas enfim, com o tempo foi despertando o interesse das pessoas, mais especificamente ali no século XX, que ele veio então a se tornar, né, merecidamente um clássico da nossa literatura mundial. E é uma obra fascinante que, assim como Jane Eyre, publicado pelo Clube de Literatura Clássica, você pode ter essa experiência de ler esses romances aí das irmãs Brontë na edição do clube. Não deixe de conferir mais informações sobre o box no site. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Boa leitura e até o próximo vídeo.